Olá! Este vídeo é continuação da nossa exposição sobre limites. Na primeira parte, nós tentamos apresentar alguns argumentos, algumas ideias que justificassem uma definição de limite. Uma definição que expressasse o comportamento, uma tendência do comportamento de uma função quando ela se aproximava de um ponto, mas sem falar exatamente do que acontecia naquele ponto. E, bom, chegamos a uma definição. E exploramos essa definição para alguns casos. Então, usamos essa definição para calcular alguns limites, inclusive para mostrar que alguns limites não existiam, como no caso da função seno de 1 sobre x, para x indo para zero. Usamos essa definição para calcular o limite de uma função um tanto quanto exótica, né? E fizemos isso com sucesso também. Ou seja, em alguns casos nós mostramos que tínhamos uma definição boa de limite, mas uma definição, convenhamos, um pouco trabalhosa. Se a gente precisar usar essa definição para calcular todo o limite que a gente for encontrar pela frente, vamos ter trabalho. Mas o sucesso da definição do limite não é só para o que ela serve imediatamente, para usar para o exemplo específico, para o cálculo do limite de uma função, mas quais as consequências que a gente pode extrair dessa definição. Muita da importância dessa uma definição está nisso, nas consequências que a gente possa extrair dessa definição. E é isso que nós pretendemos explorar neste vídeo. Queremos mostrar como, a partir dele, podemos provar alguns resultados. E esses resultados, esses teoremas, sim, serão muito úteis para podermos calcular de uma forma bem mais rápida do que utilizando a definição que a gente colocou, alguns limites. Vamos começar recordando a definição de limite que demos no vídeo anterior. Nós definimos o limite de uma função f de x quando x tende a A como sendo um número L quando, qualquer que seja o epsilon positivo, existe um delta positivo tal que, sempre que eu tiver um módulo de x menos a maior que zero e menor que delta, acontece que o módulo de f de x menos L é menor que o epsilon dado. A definição pode parecer confusa, abstrata, mas a ideia, como vimos no vídeo anterior, não é assim, não é tanto assim. O que ela está querendo dizer é que qualquer que seja o intervalo escolhido em torno do L, ao longo do eixo das ordenadas, eu consigo encontrar um intervalo em torno do ponto A, no eixo das abscissas, e que é levado nesse intervalo pela função f. Para qualquer epsilon, quer dizer, qualquer intervalo em torno de L, eu consigo encontrar um intervalo em torno do A, que é levado pela função nesse intervalo inicial. Então, a ideia não é assim tão abstrata. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos explorar essa definição. Vamos ver quais resultados a gente pode tirar a partir dela. Nosso primeiro resultado é o teste de fogo da nossa definição de limite. Essa proposição aí diz que uma função não pode possuir dois limites distintos em um ponto. Eu digo que é o teste de fogo porque se a nossa definição não é boa o suficiente para garantir um único resultado, ela não é boa, ela não serve. Eu não posso ter uma situação onde, usando aquela definição, eu obtenho um resultado e, usando aquela definição, você obtém outro. Não pode. Tem que ser um único resultado. O limite é único. Pois bem, então, como eu falo, esse é o teste de fogo. Nossa definição de limite tem que dar um único resultado. E é isso que nós vamos provar que acontece. Como que nós vamos fazer isso? Pois bem, vamos supor que possa ocorrer de eu ter dois limites distintos. Então vamos lá, ó. Vamos escrever aqui. Eu tenho aí, olha, a função f de x. Vamos supor que ela possa ter um limite L e que ela possa ter também um limite M, com L diferente de M. Vamos supor que isso possa acontecer. Pois bem, então, e agora vamos fazer o seguinte, vamos usar a definição de limite
cada um desses casos. Então, para o primeiro caso, para esse aqui, em que o limite do f é L, o que diz nossa definição? Ela diz que qualquer que seja o epsilon maior que zero, existe um ΔI positivo tal que eu tenho, se eu tiver um módulo de x menos a entre 0 e ΔI, isso implica que f de x menos L é menor que um epsilon. E, no mesmo caso, no caso do limite ser m, eu tenho, qualquer que seja epsilon, existe um ΔI maior que zero, tal que módulo de x menos a maior que zero, menor que ΔI, implica que f de x menos n é menor que epsilon. Nesses dois casos, vejam, o delta não precisa ser o mesmo. O epsilon é, mas para um caso pode ser um ΔI e no outro caso um ΔI. ΔI e ΔI não precisam ser o mesmo. O epsilon tem que ser, porque o epsilon é arbitrário. Eu escolho, aí nós temos que concordar com a escolha. O que cada um vai chegar com o delta, esse é um outro problema. Pois bem. Agora, essas duas afirmações da definição do limite, eu posso escrevê-las numa única forma. Mesmo que ΔI e ΔI sejam diferentes, eu posso escolher um delta como o menor dos dois. Se o delta, esse delta que eu vou escolher é o menor de ΔI e ΔI, ora, a desigualdade módulo de x menos a menor que delta, a partir dessa desigualdade também está automaticamente satisfeita que o módulo de x menos a é menor que o ΔI e menor que o ΔI. Por quê? Porque o delta é menor que o ΔI e o delta é menor que o ΔI, eventualmente igual a um dos dois. Mas o que importa é que as duas desigualdades são satisfeitas. Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho que, qualquer que seja o epsilon maior que zero, existe o delta, este delta aqui, tal que, sempre que eu tiver módulo de x menos a maior que zero e menor que delta, isso implica que módulo de f de x menos L menor que epsilon e, esse é importante, e f de x menos m menor do que epsilon. Pois bem, se L for diferente de m, eu posso escolher o epsilon igual ao módulo de L menos m sobre 2. Por que eu estou fazendo essa escolha? Bom, primeiro que vai ser, como a gente vai ver, é a escolha conveniente para mim. Mas é uma escolha que eu posso, porque se L é diferente de m, o módulo de L menos m é um número positivo, não nulo. O epsilon tem que ser sempre maior que zero. Se L é diferente de m, o módulo de L menos m é sempre maior do que zero. Estamos dividindo por 2 por uma conveniência, né? Então, o fato é que eu posso escolher epsilon dessa forma. Então, vamos às duas desigualdades que eu tenho. Se o f de x menos L é menor do que um epsilon, pois bem, então, esse é o epsilon. E o f de x menos m menor que epsilon igual a L menos m sobre 2. Está aqui. Agora, olha só o que eu vou fazer. Vamos escrever L menos m. L menos m, eu posso agora somar e subtrair f de x dessa expressão. Está aqui. Agora, eu posso usar a desigualdade triangular. Então, o módulo deste A e desse B é menor ou igual que o módulo do A mais o módulo do B, onde o A eu identifiquei como L menos f de x, como o módulo tanto faz mais um dos dois, então f de x menos L, e aqui, que era o meu B, f de x menos m. Agora, em cada uma dessas expressões, eu substituo essas desigualdades. Vejam, agora, como isso aqui é menor, estritamente menor, onde estava esse menor igual, vai virar um estritamente menor aqui, porque aqui é menor, aqui é menor. Então, o menor igual vira estritamente menor. Então, L menos m sobre 2 mais L menos m sobre 2. Conclusão, L menos m menor do que L menos m, o que é uma contradição. Portanto, o problema está na minha hipótese inicial. L diferente de m. Se L não pode ser diferente de m, então L tem que ser igual a m. Portanto, o nosso limite é único, o que a gente
desejava, o que era esperado de uma boa definição. Nossos próximos resultados são esses, são essas duas proposições. No caso da primeira proposição, tem dois limites e duas funções, caso bem simples. Então, no caso do limite de uma função constante, quando x tende a um ponto A, é o próprio valor da função, a própria constante. E no caso do limite da função x, f de x igual a x, quando x tende a um ponto A, é o próprio número A. A demonstração desses dois casos é muito simples. Na verdade, nós já praticamente fizemos desse segundo caso, quando nós consideramos o primeiro exemplo da função f de x igual a 3x no vídeo anterior. Então, a ideia é a mesma, então a demonstração desses dois casos é bem simples. A próxima proposição, esta sim é importante, muito importante para nós. Vamos lembrar como nós definimos uma série de funções quando abordamos o tema funções em aula. Nós definimos algumas funções básicas, definimos a função constante e a função afim. E depois nós construímos as funções polinomiais e as funções racionais a partir de operações sobre funções. Nós definimos a operação de soma de funções, de produto de funções e do quociente de funções. E a partir dessas definições, usando essas definições aplicadas aos dois casos simples que nós vimos, nós conseguimos construir as funções polinomiais e as funções racionais. Pois bem, a ideia agora é a mesma. A ideia é tentar expressar o limite de uma soma de funções em termos da soma dos limites dessas funções. É tentar expressar o limite de um produto de funções em termos do produto dos limites destas funções. E expressar o limite de um quociente de funções em termos do quociente dos limites destas funções. E é isso que esta proposição nos diz que podemos fazer. Ela diz que podemos, então, somar o limite de uma soma de funções é a soma do limite de cada uma delas quando esses limites existem, né? Aqui eu estou dizendo se o limite de uma função é L, se o limite da função G é M, ou seja, os limites existem, então o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites e o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite de quem está no denominador seja diferente de zero. Vamos ver como mostrar este resultado. A demonstração desta proposição é uma consequência direta dos exercícios 20, 21 e 22 do capítulo 1 do Spivak e que fazem parte da nossa segunda lista de exercícios. Pois bem, vamos mostrar o primeiro resultado. Tá? É o resultado consequência do exercício 20. Então, o que eu tenho quando... eu tenho dois casos. Eu tenho a função f de x cujo limite é L e a g de x cujo limite é M. Então, aqui eu tenho a definição então, de limite para a função f de x. Então, qualquer que seja o epsilon maior que zero, existe um delta. Tá? Só que eu escrevi o epsilon na forma de um epsilon' sobre 2 e o delta como sendo um delta 1. O motivo foi o mesmo da demonstração anterior, que eu não vou ter o mesmo delta nos dois casos. Então, aqui eu tenho o delta 1. Então, qualquer que seja o epsilon, escrito na forma esse epsilon' sobre 2, ou seja, qualquer que seja o epsilon', existe um delta 1 positivo, tal que, sempre que eu tiver um módulo de x menos a maior que zero, menor que delta 1, acontece que o módulo de f de x menos L menor que esse epsilon' sobre 2. Para a função g, cujo limite é m, eu tenho, então, isso aqui. Tá? Então, agora, como eu falei, eu tenho aqui um delta 2. E eu posso escolher, porém, o epsilon como sendo o mesmo. Eu vou agora juntar essas duas. Eu quero que as duas desigualdades sejam satisfeitas. Para isso, já sabemos que nós podemos escolher o menor dos dois, do delta 1 e do delta 2. Então, se eu escolho um delta que é o menor entre delta 1 e delta 2, essas duas desigualdades são satisfeitas. E, portanto,
essas duas também, certo? Mas agora notem o seguinte, eu posso escrever então f mais g menos L mais M, posso escrever dessa forma, novamente uso a nossa desigualdade triangular. Isso é menor ou igual que o módulo de f de x menos L e de g de x menos M. E cada um deles é menor do que um epsilon' sobre 2. Soma dos dois menor que um epsilon'. Ora, mas o que isso significa então? Que qualquer que seja o epsilon' positivo, existe um delta, que é o menor desses dois, mas existe um delta, tal que, sempre que eu tiver o módulo de x menos a maior que zero, menor que delta, ocorre que f mais g, a função f de x mais g de x, menos L mais M, é menor que o epsilon, '. Ora, esta é a definição do limite de f mais g como sendo igual a L mais M. O resultado está assim, portanto, demonstrado. Quanto aos outros dois casos, a segunda proposição, a segunda parte relativa ao produto e a terceira relativa ao quociente, eu vou deixar para vocês fazerem usando então os resultados do exercício 21 e do exercício 22. Porque você tem que fazer o quê? Você tem que mostrar, enquanto aqui eu quero encontrar uma desigualdade a partir da soma de f mais g menos L mais M, eu vou agora, no caso da segunda parte, eu quero mostrar uma desigualdade envolvendo o produto da F vezes a G menos o produto da L vezes M. Essa desigualdade segue. Qual é a desigualdade nesse caso? O exercício 21 vai dar para você. E quando eu quero analisar depois, quando for analisar a desigualdade envolvendo o quociente de FG menos o quociente de L sobre M, quem vai dizer qual é a desigualdade adequada vai ser o exercício 22. É isso. Vamos agora àquele momento mais esperado de todo o curso de cálculo, os problemas. Bom, aí estão 7 probleminhas, 7 limites para serem calculados. Estou propondo 7 problemas aqui. São limites que nós vamos calcular usando os resultados anteriores com com algo mais, que nós vamos ver. Eu gostaria de fazer o seguinte, primeiro, já que não temos aqui um problema de tempo, porque você sempre pode pausar o vídeo, vamos fazer o seguinte, eu vou propor para vocês que vocês deem uma pausa nesse vídeo, dá uma pausa no vídeo aí, e tentem resolver esses problemas. Pensem um pouco sobre ele e tentem resolvê-los. E depois você continua. Eu não vou sair daqui. Depois você continua e a gente vai ver então a solução desses 7 probleminhas aí. Dá uma pausa, eu continuo aqui te esperando, a gente continua. O primeiro problema envolve uma função polinomial. E o que a gente vai fazer para essa função polinomial é o mesmo para qualquer outra. Então, o limite de qualquer polinômio é calculado da mesma forma que eu vou fazer agora. Bom, eu tenho aí então um limite que eu posso ver de uma função que é uma soma de duas funções, a função 5x ao cubo e a função 8, ou menos 8. Bom, sabemos que o limite de uma soma é a soma dos limites. Então eu vou começar, o primeiro passo meu, eu vou fazer isso. Vou calcular, tomar o limite desta soma, de subtração, tanto faz, como essa soma, essas duas, soma, subtração. Então, da do 5x ao cubo e do 8. Ora, aqui eu tenho um produto no 5x ao cubo, é o produto da função 5 com a função x ao cubo. Então, o limite desse produto é aqui o produto desses limites. E no limite do x ao cubo, é o limite do x ao cubo, o produto de x com x com x, é o produto do limite de x vezes o limite de x vezes o limite de x. Ou seja, o limite de x ao cubo. Bom, cada um dos limites agora eu uso a proposição que vimos anteriormente. O limite de uma constante para x indo para a é o valor da constante. O limite de x quando x tende a um a é o próprio a. E aqui é o mesmo caso anterior. Ou seja, eu tenho 5, aqui 2 ao cubo, menos 8, o limite é 32. Nosso segundo probleminha é esse aí, o limite
da função x² menos 1 sobre x menos 1, quando x vai para 1. Bom, quociente de funções, o terceiro item da nossa proposição diz isso. Se eu tenho o limite de uma função é L e do outro é M, o limite do quociente é o quociente dos limites desde que o limite no denominador seja diferente de zero. Nesse caso aqui, a função do numerador é x² menos 1. A do denominador, x menos 1. Para x indo para 1, o m, nesse caso, é zero. Então, eu não posso aplicar esse resultado. Porém, não é para desesperar. Por quê? Porque nós sabemos que o conceito a nossa definição de limite foi feita para isso, aliás. Que para o cálculo do limite, o conceito do limite não envolve o que acontece com o valor da função exatamente no ponto, apenas na vizinhança. Ou seja, no cálculo disso, não entra em consideração o ponto x igual a 1. Isso não entra. Então, para efeito de calcular esse limite, eu vou considerar os valores dessa função para x diferente de 1. Ora, então, se x é diferente de 1, isso está implícito, eu vou escrever o numerador x² menos 1 como produto de x mais 1 com x menos 1. E se x é diferente de 1, x menos 1 é diferente de 0. Eu posso cancelá-los. Então, se eu posso cancelá-los, vai sobrar o limite de x mais 1 e, como o caso anterior, isso aqui é 1 mais 1, que é 2. E é isso. Nosso terceiro probleminha. O limite quando x tende para 1 da função f de x, que é dada por x2 menos 1 sobre x menos 1 para x diferente de 1, e ela é igual a 3 para x igual a 1. Pois bem, qual a diferença entre esta função e a função do probleminha anterior? Na função do probleminha anterior era x2 menos 1 sobre x menos 1. Essa função não está definida em x igual a 1. Agora eu tenho uma função que tem o mesmo comportamento para x diferente de 1 da função anterior, mas no ponto x igual a 1 ela está definida e vale 3. Mas, para efeito do cálculo de limite, qual a diferença entre essa função e a anterior? Nenhuma, pois o ponto x igual a 1 não é levado em conta no cálculo do limite no ponto x igual a 1. Portanto, o resultado é o mesmo do anterior. O limite quando x tende a 1 desta função é 2. Nós vamos, na verdade, mostrar um resultado bem mais interessante mais para frente. Aqui, esta função ela difere da anterior pelo que acontece no ponto x igual a 1. Em todos os demais, ela é a mesma. O que nós vamos mostrar mais para frente é que se eu tiver um intervalo em torno de um ponto A, onde nesse intervalinho, por menor que seja esse intervalo, duas funções são iguais dentro desse intervalo em torno de um ponto A, o limite das duas para esse ponto A, quando elas tendem para esse ponto A, é o mesmo. Isso nós vamos mostrar mais para frente. Vamos ao próximo problema. Aqui temos um problema muito parecido com o anterior. No anterior, nós tínhamos x e x², um no numerador e outro no denominador. Aqui nós temos x e raiz de x. Pois bem, x e raiz de x. O x, note que eu estou querendo calcular o limite em torno de x igual a 3. Então, na vizinhança do 3 são números positivos. Né? Então, o x pode ser entendido como a raiz de x ao quadrado. Então, eu tenho, nesse problema, raiz de x e raiz de x ao quadrado. É o mesmo tipo do problema anterior. O que eu preciso fazer para sair da situação desse problema, onde eu tenho, veja, 0 sobre 0, né, no numerador e no denominador, quando eu tomo x indo para 3, é multiplicar isso por um mesmo fator adequado no numerador e no denominador e depois proceder com um cancelamento aí que vai resolver o problema. Então, nesse caso, vejam, aqui eu tenho a minha fração. Olha, se eu multiplico em cima e embaixo por raiz de x mais 3, o que acontece? No numerador eu uso a identidade a menos b vezes a mais b, como sendo igual a ao quadrado menos b ao quadrado.
De modo que eu tenho a raiz de x ao quadrado menos a raiz de 3 ao quadrado, que é x menos 3. Ora, x menos 3 no numerador, x menos 3 no denominador. O x é diferente de 3. Tchau! Aí sobra 1 sobre a raiz de x mais 3. Agora eu posso aplicar o terceiro item da proposição que a gente tinha visto. Então, tomo x indo para 3, o resultado 1 sobre 2 raiz de 3. É isso. Próximo problema, este aí. Calcular um limite de uma outra fração. Mas note que, ao contrário dos casos anteriores, onde no denominador eu tinha 0 e também no numerador, esse é um caso em que no denominador, quando eu vejo o limite aqui, a gente calcula o limite desse polinômio que está no denominador para x igual a 1, vejam, ele dá 1 mais 3 mais 1 dá 5. 5 diferente de 0. Portanto, o terceiro item da proposição se aplica diretamente. O limite da fração é igual à fração com os limites. Escrevendo aqui, vejam, o limite desta fração é igual a essa fração com esses limites aqui. Bom, cada um do limite pode ser diretamente calculado, já sabemos como fazer isso. É simplesmente, no caso, o valor é 1 menos 2 mais 1 em cima, 1 mais 3 mais 1 embaixo, e em cima tem o 0. Então, o limite é 0. Aqui temos um problema um pouquinho mais complicado. Novamente temos uma fração, dois polinômios, e quando x tende a menos 1, no denominador eu tenho 1 menos 4 mais 3, 0. Mas no numerador também, menos 1 ao cubo, menos 1 mais 1, 0. Então, lembra os casos anteriores. Porém, não é evidente aqui o que eu devo, se eu tenho um fator que eu deva multiplicar em cima ou embaixo, para aí chegar numa outra expressão e encontrar termos que se cancelem. Porém, eu posso lembrar de um resultado que vocês viram no ensino médio, que é o seguinte: se você tem um polinômio e você sabe que x0 é raiz desse polinômio, então esse polinômio que você tem, você pode escrever ele como sendo o produto de x menos x0 com um outro polinômio. Vamos usar isso nesse caso. Vamos começar pelo numerador. Então, numerador, x ao cubo mais 1. Eu sei que menos 1 é uma raiz, então eu posso escrevê-lo com x menos 1 vezes com um produto com um polinômio P1. Quem é esse polinômio? Eu simplesmente encontro ele dividindo o polinômio x ao cubo mais 1 por x mais 1. Divido esses dois polinômios de acordo com o jeito que vocês aprenderam no ensino médio. O resultado que você vai obter é que esse polinômio P1 é x ao quadrado menos x mais 1. Vamos para o denominador. X ao quadrado mais 4x mais 3. Se menos 1 é raiz, então ele pode ser escrito como x menos o menos 1 com um polinômio P2. Quem é o polinômio P2? Divida esse polinômio por x mais 1. O resultado que você vai encontrar é que esse polinômio é x mais 3. Bom, agora simplesmente pegamos esses resultados, jogamos na fração que eu tenho e faço o devido cancelamento. Então, o que eu tenho? Onde está aqui a fração a ser calculada, substituo o que eu acabei de encontrar. Está aqui. Cancelo x mais 1. Sobra isso. E agora, bom, no denominador eu tenho x mais 3. Quando x tende a menos 1, isso dá 2. Opa, então agora eu posso aplicar diretamente o resultado que o limite desse quociente aí é o quociente dos limites. Então eu vou encontrar que dá 3 meios. 2 no denominador e em cima menos 1 ao quadrado, menos com menos mais 1, 3. É isso. É isso aí. Vamos para o próximo. Finalmente, nosso último probleminha. Novamente o caso em que eu tenho uma fração onde o polinômio que está no denominador, o limite para x indo para 2, no caso, ele dá 0. Não posso aplicar diretamente a minha proposição anterior.
Mas o numerador também dá zero. Então isso significa que eu devo ter um fator comum entre os dois que eu vou poder cancelar e depois simplificar essa fração para uma fração onde eu posso aplicar o terceiro item na minha proposição. Bom, aqui achar esse fator parece ser um pouco mais complicado. Mas vamos comparar esse problema com aquele que a gente viu que também envolvia uma raiz. Era, no caso, a raiz quadrada. Então, a gente tinha um problema com um x e um outro termo no denominador e a raiz de x e um outro termo no numerador. E o que nós fizemos? Nós multiplicamos em cima e embaixo por um outro termo, por um outro fator, de modo que no numerador eu podia usar uma identidade e a raiz ia embora no numerador. E depois eu conseguia cancelar o resultado com o denominador, com uma parcela com um termo que estava no denominador. Qual foi a identidade? Nós usamos que a menos b vezes a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então multiplicamos em cima e embaixo por a mais b, usamos a identidade, chegamos num termo que podia ser cancelado com o do denominador e depois a gente usava o terceiro item da proposição, sobre o limite dos quocientes. Bom, aqui eu tenho uma raiz cúbica. Bom, o que eu preciso fazer? O que eu preciso para usar o mesmo procedimento daquele problema é ter uma identidade que possa ser usada neste caso. Aquela outra não serve mais, porque eu vou ter alguma coisa ao quadrado. Eu tenho uma raiz cúbica. Mas nós já vimos a identidade correspondente para o caso de cada um dos termos, de cada um dos meus números ao cubo. Nós já vimos que a seguinte identidade, a ao cubo menos b ao cubo é igual a menos b vezes a2 mais ab mais b2. Nós já vimos isso, já provamos inclusive a validade de uma expressão desse tipo para a elevado a n menos b elevado a n. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou então usar essa identidade para tentar resolver meu problema aqui com essa raiz aqui. Porque olha, o x indo para 2 ele é positivo, então essa minha raiz aí, quer dizer, na verdade como é ao cubo nem teria esse problema. Mas, enfim, vamos agora identificar, para usar esta identidade, eu vou identificar quem? Eu vou identificar este a com a raiz cúbica de x, o b com a raiz cúbica do 2. Aí depois escrevo o a e o b aqui de acordo com essa identificação para esse termo aqui e multiplico a minha fração em cima e embaixo por ele. Vamos fazer, olha só. Está aqui, agora a raiz cúbica de x menos os termos originais. E agora eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo termo que eu falei, que é este aqui, com a identificado como a raiz cúbica de x, então a raiz cúbica de x ao quadrado. Aqui o a raiz cúbica de x, o b é a raiz cúbica do 2, que está aqui. E depois aqui o b quadrado, a raiz cúbica de 2 ao quadrado. No denominador, o mesmo termo. Aqui, no numerador, agora eu uso essa identidade. Então eu escrevo que está aqui em cima, é a raiz cúbica de x ao cubo menos a raiz cúbica do 2 ao cubo. Isso resulta em x menos 2. Aqui eu tenho um x menos 2. Tchau! Que sobra? Isso, que é diferente de zero. Posso aplicar diretamente agora que o limite do quociente de funções é o quociente dos limites. E note que aqui, tomando x igual a 2, vai me dar esse 3 raiz cúbica de 2 ao quadrado, que pode ser escrita como a raiz cúbica de 2 sobre 6. É isso. Vamos voltar a explorar a nossa definição de limite para ver quais as consequências que a gente pode tirar da definição. A próxima consequência é esta proposição que está aí. Suponha que exista um delta positivo tal que f de x igual a g de x para módulo de x menos a maior que zero e menor que delta. Então, neste caso, o limite de f de x quando x tende a a é igual ao limite do g de x quando x tende a a. Esse é o resultado que eu comentei na solução de um dos problemas anteriores.
No caso daquele problema, as duas funções eram iguais em todos os pontos do domínio, exceto no tal ponto A. E, como eu tinha falado, não era necessário que elas fossem iguais para todos os pontos do domínio, mas exceto em uma vizinhança, tá, no intervalozinho em torno do ponto A. E que é isso que a gente está falando aí. Tá? Se você tem um delta, né, um intervalo em torno do ponto A, onde as duas funções são iguais, então o limite para quando cada uma dessas funções vai ao ponto A, tende ao ponto A, é o mesmo. Como provamos isso? Simplesmente usando a definição de limite e a suposição dessa proposição. Primeiro, vamos usar a definição. Nós vamos supor aqui que nós temos o limite de f de x para x indo para A é L. O que acontece então nesse caso? Se o limite de f de x tendendo a A é L, nós temos isso aqui. Qualquer que seja epsilon positivo, existe um delta que eu vou denotar como sendo delta linha, porque eu vou usar o delta, a letra delta posteriormente em uma outra ocasião. Então agora vamos usar um delta linha. Então, qualquer que seja epsilon positivo, existe um delta linha positivo, tal que módulo de x menos a maior que zero e menor que o delta linha, implica que f de x menos L é menor que epsilon. É a definição do limite. O que essa proposição, qual é a hipótese dessa proposição? Que existe um intervalo em torno do A, onde as duas funções f e g são iguais. Ou seja, que nós temos que existe um delta, tal que, para módulo de x menos a maior que zero e menor que delta, isso implica que as duas funções são iguais. Pois bem, o que eu quero fazer agora? Eu quero juntar essas duas informações em uma só. Como que eu vou fazer isso? Usando o mesmo truque que eu usei na demonstração de outros resultados. Eu tenho um delta e um delta linha. Eu vou tomar o menor dos dois. Para um delta, o menor desses dois, as duas afirmações vão ser verdadeiras. Então eu vou escolher um delta que eu vou chamar de delta zero, como sendo o menor dos dois, entre o delta e o delta linha. O que vai acontecer? Então, cada uma dessas duas informações aqui são verdadeiras. Então, existe um epsilon positivo, quer dizer, qualquer epsilon positivo existe um delta zero positivo, tal que módulo de x menos a maior que zero, menor que o delta zero, implica nas minhas duas afirmações aqui. São as duas, certo? Bom, se as duas são válidas, o que eu vou fazer? Onde está o f de x agora, eu coloco o g de x. E a minha informação fica aqui. Qualquer que seja epsilon positivo, existe um delta zero positivo, tal que, para x menos a maior que zero e menor que o delta zero, eu tenho g de x menos L, o módulo disso menor que epsilon. Mas isto é justamente a definição do limite de g de x como sendo L. Essa é a definição. Eu estou dizendo então que o limite de g de x, x indo para A, com essa afirmação eu digo que é L. E L é o limite do meu f de x. A proposição então está provada. Nosso próximo resultado é esse, é esta proposição. Agora, vamos supor o seguinte, temos novamente um intervalozinho em torno de um ponto A, onde dentro desse intervalozinho, que eu posso fazer tão pequeno quanto eu quiser, eu tenho a função f sempre menor ou igual que uma função g. O que essa proposição afirma é que o limite da f quando x tende para A é sempre menor ou igual que o limite da função g quando x tende a A. É isso que afirma esta proposição. Como que vamos prová-la? Bom, vamos começar coletando as informações da proposição. Então ela fala que a função f tem um limite, que eu vou chamar de L, que a função g tem um limite, que eu vou chamar de M, e fala que dentro de um certo intervalo, f é menor ou igual a g. Então, vamos lá. São essas as informações. Esta primeira, que o limite da função f, eu estou escrevendo esse limite quando x tende para A, como sendo L. Veja, aqui eu escrevi um epsilon sobre 2, mas isso é totalmente irrelevante. Eu posso ter escrito aqui, chamar de um epsilon linha, isso de um epsilon linha, e depois falar que epsilon linha é epsilon sobre 2.
Então, se existe epsilon', também existe o epsilon. Então, só está aqui por conveniência para facilitar as coisas com o resultado como ele vai sair. Não é nada demais. Mesma coisa para o segundo caso. Eu estou falando aqui que o limite da função g é um m. Note que eu tenho que usar o ΔI, nesse caso aqui, e aqui eu tenho que usar um ΔI. O epsilon é o mesmo. E finalmente agora, a afirmação que ela é menor ou igual dentro de um intervalo definido pelo delta é o que está aqui em terceiro lugar. Tá? Então agora existe um delta, tal que dentro desse intervalo, né, definido a partir dele, isso implica que a função f é menor ou igual a g. E agora o que eu vou fazer? Como no caso anterior, eu vou tentar juntar, eu vou colocar trabalhar com essas três informações ao mesmo tempo. Para isso eu vou escolher um delta que seja o menor dentre esses delta 1 e delta 2. Então eu vou escolher um delta 0, que é igual ao menor dentre esses três. Então, para esse delta 0, o que vale? Tá? Vale que existe um delta 0, então, nesse intervalo, né, as três afirmações são verdadeiras. Então, aqui, me desculpem, saiu aqui, ficou aqui na frente, mas vamos... Aqui é um epsilon sobre 2. Bom, é esta informação, essa e mais essa que está aqui. Desculpem a nossa falha. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com essas duas. Vamos explicitar essas duas desigualdades aqui. Ó. São essas. f de x menos l menor que epsilon sobre 2, significa isso. E g de x menos m menor que epsilon sobre 2, significa isso aqui. Pois bem, como que eu vou provar agora que L tem que ser menor ou igual a M? Porque minha hipótese é que F é menor ou igual a G. Desculpe, F é menor ou igual a G. E eu quero mostrar que L é menor ou igual a M. Como que eu vou provar isso? Fazer por contradição. Vamos supor que L seja maior que M. Vamos ver o que eu concluo disso. Então, vamos supor L maior que M. E, nesse caso, então, se L é maior que M, eu posso escolher o epsilon como sendo L menos M. Porque, se ele é maior, L maior que M, L menos M é positivo, então eu posso escolher meu epsilon como sendo essa quantidade. O que eu vou concluir? Vejam, nesse caso, eu vou explicitar nessas desigualdades aqui o meu epsilon. Coloco o epsilon aqui, aqui, aqui e aqui. Então, a primeira desigualdade vai me levar a isso quando eu substituo epsilon igual a L menos M. Aqui vai dar L mais M sobre 2, aqui dá isso, essa quantidade dá essa e essa dá essa. Simples verificação, veja. Só que agora, notem, g de x. G de x menor que L mais M sobre 2. E L mais M sobre 2 menor que F. Aqui. G menor que L mais M sobre 2 e L mais M sobre 2 menor que F. Isso é uma contradição. Por quê? Porque eu estou supondo que F, nesse caso todo que está envolvido aí, F é menor ou igual a G. Portanto, qual foi a suposição que eu fiz? Que L fosse maior que M. Isto não é verdade, então. Então, o contrário disso é L menor ou igual a M. Proposição provada. Nosso próximo resultado é tão importante que tem nome próprio. É o chamado Teorema do Confronto ou Teorema do Sanduíche. Bom, o que diz esse teorema? Diz o seguinte, novamente, tem um intervalozinho em torno de um ponto A. E dentro desse intervalo eu tenho definido três funções, f, g e h, onde a função g é maior ou igual a f e é menor ou igual à função h. Pense no seguinte, a função g é o recheio do seu sanduíche. A função f e a função h são as fatias de pão. Por isso o nome, o teorema do sanduíche. Pois bem, o que ele está dizendo esse teorema? Se a função f e a função h, o limite delas para x indo para a é L, então o limite do seu recheio também tem que ser L. É isso que está aqui. Como que a gente prova isso? Isso é uma simples consequência do teorema anterior. Vejam, teorema anterior, proposição anterior, a gente tinha o quê?
que se, aqui ó, nós temos, pelo teorema anterior, se a função f é menor ou igual a g, então o limite de f de x quando x tende para a é menor ou igual ao limite do g. Por outro lado, se g é menor ou igual a h, o limite de g de x quando x tende para a é menor ou igual ao limite do h quando x tende para a. Mas, se esse limite é L, então o limite de g tem que ser maior ou igual a L e menor ou igual a L. Conclusão, ele tem que ser igual a L. É a única solução possível. E assim prova-se o teorema do confronto ou do sanduíche. Como uma aplicação do teorema do confronto, vamos resolver esses dois probleminhas aí. O primeiro problema, eu tenho uma função e eu estou supondo que essa função, para todo x real, ela é tal que o módulo dela é sempre menor ou igual a x². E eu quero que se calcule o limite dessa função quando x tende a zero. O segundo problema, novamente tem uma função f e que ela é maior ou igual a uma função, esse menos x² mais 3x, e menor que x² menos 1, x menos 1. Né? Eu quero então saber, para essa função, qual é o limite de f de x quando x tende a 1. Novamente faço o seguinte, como a gente fez antes, dê uma pausa ali no vídeo, pense nesses problemas, é uma aplicação do teorema do confronto. Tá? Pense nesses problemas, tente resolvê-los e depois continue o vídeo. Bom, vamos lá. Aqui temos o primeiro probleminha. Tá? A solução é uma aplicação direta do teorema do confronto. Então, se o módulo de f de x é menor que x², isso significa que f de x maior ou igual a menos x² e menor ou igual ao x². E eu quero saber o limite de x indo para zero da f de x. Ora, o limite de menos x² para x indo para zero, zero. O limite do x² para x indo para zero, zero. Se as fatias do sanduíche o limite é zero, o limite do recheio também é zero. É isso. O outro problema, vejam, menos x² mais 3x menor ou igual que o f de x, que é menor que o x² menos 1x menos 1 para x diferente de 1. Porque essa função, lembra, essa função não está definida para x igual a 1. Tá? Então, por isso que eu tenho até tomei esse cuidado aí, tem esse detalhe menor. Mas do ponto de vista do teorema, não faz diferença, porque o limite no ponto não leva em consideração aquilo que acontece no ponto. Pois bem, eu quero ver o que acontece então com esse limite. Então aqui eu tenho as minhas desigualdades. Esta aqui, essa função, menos x² mais 3x. Para x indo para 1, o limite dela é menos 1 mais 3, 2. Esta outra aqui, essa nós já calculamos. Nós já calculamos esse limite aqui. Nós vimos, é um daqueles problemas que a gente fez alguns minutos atrás. Né? Então nós calculamos esse limite e ele deu 2. Então, se o limite das minhas fatias do sanduíche é 2, o limite do recheio também é 2. E é isso. Vamos agora apresentar a mais importante aplicação do teorema do confronto, que é no cálculo desse limite, o chamado limite trigonométrico fundamental. O limite da função seno de x dividido por x quando x vai para zero. Com o teorema do confronto, nós vamos mostrar que esse limite é 1. Pois bem, como que nós vamos fazer isso? Bom, temos que estabelecer desigualdade. Pois bem, vamos recorrer ao círculo trigonométrico. Está aqui, círculo trigonométrico. E vamos considerar que apenas o primeiro quadrante, né, para o ângulos entre 0 e π sobre 2, para não complicar desnecessariamente a nossa discussão. Tá? Pois bem, nesse círculo trigonométrico nós sabemos como identificar as funções seno de θ. Aqui eu tenho um arco com um ângulo θ. Tá? Então, o meu arco aqui, um ângulo θ. A função seno de θ é dada por comprimento desse segmento aqui de reta. Esse é o meu seno de θ, aqui em rosa. Em verde, eu tenho aqui a tangente comprimento
desse segmento de reta é a tangente de θ. E aqui eu tenho meu ângulo θ e aqui esse comprimento de arco. O comprimento de arco de um arco com um ângulo θ é θ vezes o raio. Esse é o tamanho do comprimento, é o comprimento de um arco. É o ângulo θ vezes o raio. Agora, nesse caso, vejam, o raio é 1. O raio é 1 aqui. Então, o comprimento desse arco é θ. E, é claro, pela figura, tá, que eu tenho aqui, tá, a figura não deixa dúvidas, que eu tenho a seguinte desigualdade. Seno de θ, que é o que está em rosa, é menor que o comprimento de arco, o θ, que por sua vez é menor do que a tangente de θ. Certo? Pois bem, vamos aplicar essa desigualdade aqui. Tá? Vamos simplesmente trocar agora θ por x para ficar a notação igual ao que está ali no nosso resultado. Então, vamos fazer isso e vamos fazer o seguinte também. Vamos trocar então θ por x e vamos dividir todo mundo aqui por seno de, no caso, x. Né? Lembre-se que nesse caso o seno é sempre positivo. Tá? Então, ao dividir, então aqui veja, aqui eu teria um seno de x, x e tangente de x. Dividindo todo mundo por seno de x, que é sempre positivo, para θ entre 0 e π sobre 2, então eu tenho essa desigualdade aqui. Seno de x sobre x, 1, x sobre o seno é 1 também, e aqui eu tenho tangente sobre seno. A tangente é seno sobre cosseno, dividido pelo seno, cancelam-se os senos, fica só o cosseno. Agora, eu vou inverter essa desigualdade. Lembra que todo mundo aí é positivo. Então, ao trocar, passar o numerador para o numerador do denominador e vice-versa, tá? Eu vou inverter o sinal das minhas desigualdades. Então, 1 maior, aqui x seno de x, estou invertendo, e também invertendo aqui o sinal das desigualdades. Lembra, todo mundo aí é positivo, não tem problema nenhum, não tem nenhuma questão com o sinal aí. Tá? Mas vejam, agora eu tenho a desigualdade procurada. Eu tenho seno de x sobre x, que é quem eu quero calcular o limite. Aqui eu tenho 1 e tenho cosseno de x. Cosseno de x para x indo para 0, para x igual a 0, ele é 1. Então, seno de x sobre x está entre 1 e 1, então o limite de seno de x para x indo para 0 é 1. Esse é o chamado, então, limite trigonométrico fundamental, que é muito útil, como vamos ver. Aqui temos 4 limites, né? Um problema com 4 limites, envolvendo 4 limites com funções trigonométricas. Tá? Novamente, eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo e tentasse resolver esses problemas usando o limite trigonométrico fundamental. Como que você faz isso? Olhe para o que você precisa calcular, os limites, e tente de alguma forma mexer com essas expressões de modo a identificar, a conseguir colocar o limite trigonométrico fundamental nela. E aí aplica o resultado que a gente viu. Limite do x indo para 0, seno de x sobre x igual a 1. Pense nesses problemas, pense um pouco sobre eles e depois você continua o vídeo. Dá uma pausa aí. Bom, vamos lá. Nosso primeiro probleminha. Calcular o limite quando x tende a π de seno de x sobre x menos π. Veja, novamente aqui, como no caso do seno de x sobre x para x indo para 0, quando tinha no numerador 0, denominador 0, aqui também. Seno de π é 0, no denominador x menos π, que é 0, tem o mesmo tipo de problema. E eu vou tentar usar, para não ter que fazer tudo de novo, tentar achar uma desigualdade para esse caso, eu vou tentar usar o limite trigonométrico fundamental. E o limite trigonométrico fundamental, veja, a gente tem que ler ele desse jeito. Ó. Quando a gente está aqui, ó, a gente sabe que limite de seno de x sobre x para x indo para 0 é 1. Mas isso não significa que precisa aqui x. Eu posso ter aqui limite de seno de x quadrado sobre x quadrado quando x quadrado vai para 0. Isso é 1. Então, não importa quem esteja aqui. Limite de seno de alguma coisa sobre essa mesma coisa quando essa coisa vai para 0.
o resultado é 1. O que isso significa? Significa que eu vou tentar escrever esse limite aqui, fazer alguma mudança aqui, de modo a colocar numa forma em que eu possa aplicar o limite fundamental. Isso eu vou fazer da seguinte forma. Onde está aqui x menos π, esse x menos π aqui, eu vou fazer uma mudança de variável, vou chamar x menos π de y. O que vai acontecer? Quando x menos π, x está indo para π, x menos π vai para zero. X menos π é quem eu estou chamando de y. Portanto, nesse caso, se x tende a π, y tende a zero. E aqui, onde está x, eu substituo então, se x menos π é y, então x é y mais π. Mas agora eu sei que seno de y mais π é igual a menos o seno de y. Bom, esse menos não sai aqui desse limite, vamos assim dizer. Fica o limite de y indo para zero de seno de y sobre y, que é 1. Então o resultado é menos 1. Próximo problema. Calcular o limite de x indo para zero de seno de 3x sobre seno de 5x. Novamente, tentar usar o limite trigonométrico fundamental. O que o limite trigonométrico fundamental diz? Seno de alguma coisa dividido por essa coisa, quando esta coisa vai para zero, é 1. Ora, aqui eu tenho um seno de 3x e um seno de 5x. Eu tenho um seno do 3x, que é uma coisa, e um seno de um 5x, que é um treco. Para eu usar o limite de seno de alguma coisa sobre a coisa, quando a coisa é 3x, eu tenho que fazer aparecer uma coisa no denominador. E para fazer isso, para não alterar nada, eu vou ter que, se eu quero aparecer alguém no denominador, eu tenho que multiplicar também no numerador pela mesma coisa. E no caso do seno do 5x, eu quero um seno de um treco sobre o treco. Tá bom. Então, eu vou pegar e multiplicar e dividir por esse treco, para não alterar em nada. Veja, vamos fazer o seguinte. Aqui então, seno de 3x sobre seno de 5x. Vamos separar aqui os dois direitinho. E para fazer aparecer o limite trigonométrico em cada um desses casos, então, eu vou pegar aqui nessa fração, multiplico numerador e denominador pelo 3x. Nessa aqui, numerador e denominador pelo 5x. 3x com 5x, eu agrupo, deixo eles juntos, e aí sobra. Veja, essa fração aqui, e aqui a mesma fração, só que invertida. Esse não é um problema. Vamos separar. Então, o limite de um produto é produto de limites. Então, o limite do 3x sobre 5x para x indo para zero, que está aqui. O limite do seno de 3x sobre 3x para x indo para zero. E aqui, o do 5x, e o seno de 5x e o 5x, x indo para zero. Pois bem, esse limite aqui é 3/5, sem problema. Esse aqui, x indo para zero, é a mesma coisa que 3x indo para zero. Se o x vai para zero, 3x também vai para zero. Tá? Aqui, se x vai para zero, 5x também vai para zero. Só que agora, em cada um desses casos aqui, eu reconheço o limite fundamental. Aqui, como eu falei, ele apenas está invertido, mas isso é de menos. Né? O limite de 1 sobre esse denominador, 1 sobre alguma coisa, é 1 sobre o limite. Então, eu passo o que está no numerador para o denominador abaixo, né, o denominador do denominador, e está tudo resolvido. Né? Então, o que eu tenho? Esse é 3/5, esse limite aqui é 1/5, esse aqui é 1 sobre o limite fundamental, que é 1 de novo. Então, resultado, 3/5. Nosso próximo problema é esse. Bom, como que eu vou usar o limite fundamental nesse problema? Não parece nada simples, né? Bom, a dica, se é que assim a gente pode dizer, é que a gente tem um x no denominador. Então, bom, um x quadrado, então seria bom se pelo menos eu conseguisse de alguma forma mexer com essa expressão envolvendo aí o cosseno no numerador,
conseguisse mexer nisso de modo a fazer aparecer um seno ao quadrado, por exemplo. Se eu consigo um seno ao quadrado, ótimo, porque aí eu tenho um seno ao quadrado com o x quadrado, é o limite fundamental. Quer dizer, são dois limites fundamentais, o produto de um com o outro, que a gente sabe como lidar. Bom, como que eu vou fazer aparecer aí, se é que dá para aparecer um seno quadrado? Veja, numerador 1 menos cosseno. Quem é seno ao quadrado? Seno ao quadrado, em termos do cosseno, seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado. Aí eu tenho 1 menos cosseno. 1 é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, onde a é 1 e b é um cosseno. Ora, a menos b vezes a mais b é a2 menos b2. Então, veja, 1 menos cosseno. Se eu multiplicar isso por 1 mais cosseno, o resultado vai ser 1 menos cosseno ao quadrado. Nosso seno. Vamos fazer isso. Limite que eu quero calcular está aqui. Vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno. 1 menos cosseno ao quadrado. Agora, 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Seno ao quadrado sobre x quadrado, isso. Agora, todas as funções que estão envolvidas aí, elas têm um limite. Então, o limite desse produto de termos aí é o produto dos limites. Então, é isso. Limite de x indo para zero do seno ao quadrado de x sobre x quadrado, que é, por sua vez, o produto de dois limites fundamentais. Cada um dos limites fundamentais é 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1 novamente. E aqui o limite dessa funçãozinha aqui. 1 sobre 1 mais cosseno de x. Para x indo para zero, o cosseno de x é 1. Então, aqui 1. 1 sobre 1 mais 1, meio. Então, o resultado é meio. Finalmente, o nosso último problema, calcular o seno de x quadrado menos 1 sobre x menos 1 para x tendendo a 1. Mesmo problema, denominador, eu tenho x menos 1 para x indo para 1, 0. Numerador, o seno de x quadrado menos 1. X quadrado menos 1, x indo para 1 dá 0, seno de 0 é 0, 0 sobre 0. Pois bem, vou tentar ver se eu consigo usar o limite trigonométrico fundamental para sair dessa enrascada aí. Tá? E, bom, o que eu vou tentar fazer? Vejam, lembrem-se, o limite fundamental refere-se à situação que eu tenho seno de alguma coisa dividido por essa mesma coisa quando esta coisa vai para zero. No caso desse problema, eu tenho um seno, a minha coisa é x quadrado menos 1. Então, eu tenho que tentar ver se é possível eu conseguir fazer aparecer um x quadrado menos 1 nesse problema, para aí, eventualmente, tentar usar o limite trigonométrico fundamental. Pois bem, vamos ver se isso dá para fazer. Se dá para fazer isso. Vamos lá. Está aqui o limite que eu quero calcular. E se eu tenho x menos 1 no denominador, e eu quero fazer aparecer no denominador um x quadrado menos 1, é simples. Multiplico numerador e denominador por x mais 1. Então, eu vou obter x quadrado menos 1 aqui, e aqui o x mais 1. Agora eu faço o quê? Bom, o limite de um produto de funções é o produto dos limites. Né? Vamos usar isso. Olha, aqui eu tenho o limite, então, do x mais 1, que está aqui, e aqui o limite de x indo para 1 do x quadrado menos 1 sobre x quadrado menos 1. Ora, o que eu posso fazer agora? Lembre-se, alguma coisa sobre essa coisa indo para zero. Se eu chamo x quadrado menos 1 de um y, aqui eu tenho x quadrado menos 1, meu próprio y, e se x tende a 1, o meu y, que é dado por x quadrado menos 1, tende a 0. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui o limite que eu tinha, e aqui, ó, x quadrado menos 1y, x quadrado menos 1y, x indo para 1, y vai para 0. Esse limite aqui é 2, esse limite é 1. Problema resolvido. Bom, pessoal, eu vou parar este vídeo por aqui.
No próximo, nós iremos falar sobre limites laterais e também como que podemos definir limites quando a variável independente, não quando ela se aproxima de um ponto, em torno do intervalo de um ponto, mas quando ela cresce cada vez mais, quando ela vai assumindo valores cada vez mais grandes, quando ela vai tendendo cada vez mais à direita da reta, quando ela vai, como costumamos dizer, quando ela tende a infinito ou a menos infinito. E da mesma forma, quando eu me aproximo de um ponto e ela começa a crescer cada vez mais. Como descrever essa situação? Quando que isso eventualmente tem um limite e o que isso significa? E isso será assunto do nosso próximo vídeo. Eu também vou divulgar a 6ª lista de exercícios. O primeiro problema são problemas selecionados do Spivak. O segundo são alguns problemas para você calcular limites específicos, cálculos específicos, como fizemos nesse vídeo. E o terceiro envolve os limites laterais. Então, para fazer esse terceiro problema, você precisa assistir o próximo vídeo ainda. Mas os demais você já pode fazer. Bom, pessoal, é isso e até o próximo vídeo.